Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à apresentação da disciplina Matemática Básica e Aplicada. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, camisa azul e um blazer jeans azul sobre essa camisa. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao meu fundo, uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidade. E ao meu lado, a intérprete de Libras. Então, na aula de hoje, é apenas uma apresentação da disciplina, o que a gente vai ter de conteúdos, qual é a mente e objetivos da disciplina que será cursada ao longo do semestre. Então, me chamo Rafael Nink de Carvalho, eu sou graduado em Matemática, isso pela Universidade Federal de Rondônia. Também fiz Desenvolvimento de Sistema e Engenharia Civil e como especialização, Educação Matemática pela UNIR, Metodologia do Ensino Superior, Tecnologias em Educação, Mídias da Educação. Fiz mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia, aqui de Porto Velho, e atualmente cursando doutorado em Ciências da Computação. Já fui professor da Rede Estadual de Ensino, da Unesc, uma faculdade lá em Cacoal, Rondônia, e aluno e atualmente professor do IFRO há 11 anos. A nossa disciplina, ela tem como ementa, ou seja, como conteúdo a ser trabalhado durante o seu desenvolvimento, os conteúdos de razão, proporção, e aí fazendo uma extensão do conceito de razão, aplicando a porcentagem, e trabalhando o conceito de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E como resolver problemas que envolvem essas grandezas, seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional, utilizando a famosa regra de 3. Isso saindo da matemática básica e entrando já um pouco de matemática financeira, a gente vai falar um pouquinho sobre o valor do dinheiro no tempo, ou seja, o quanto o tempo impacta nesse valor do dinheiro, quanto vai custar o dinheiro, ou quanto eu preciso majorar o valor do dinheiro quando eu desloco ele no tempo. E para isso, a gente vai estudar os conceitos de juros simples e juros compostos, sendo que os juros compostos é a regra de mercado, é o que se utiliza no mercado para você fazer o cálculo de quanto R$1.000 hoje, por exemplo, vai valer daqui a um ano e meio, numa situação comercial, uma situação de empréstimo ou parcelamento de compra. Vai entender quais as diversas nomenclaturas de taxas de juros que são aplicadas no mercado, como, por exemplo, o conceito de taxas proporcionais e taxas equivalentes. Com isso, a gente espera que, ao término da disciplina, você consiga fazer uma análise crítica dessas operações financeiras, de que a matemática básica vai servir de uso, dando-lhe o poder de optar e decidir pelo que melhor lhe convém, por exemplo, numa situação de empréstimos. E aí, interpretando e refletindo essas escolhas a partir do que o mercado lhe oferece. Por exemplo, como escolher qual o melhor dos empréstimos? Qual foi a taxa de juros que foi cobrada no empréstimo? Como que a gente faz para mensurar e, a partir disso, escolher, por exemplo, qual seria o empréstimo mais vantajoso? Automaticamente, a nossa disciplina ela vai ser organizada em 6 webaulas e esse conteúdo vai estar distribuído durante essas 6 webaulas. A parte introdutória do conceito de matemática básica será visto lá nas aulas 1 e 2. Depois a gente já entra com o conceito de juros nas aulas 3 e assim sucessivamente. Então, o nosso cronograma está organizado da seguinte forma. Já na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre o que é razão, e aí estendendo para proporção, grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, e assim sucessivamente. E depois, aplicando esse conceito de proporção, de razão, falar um pouquinho já na unidade 2 sobre porcentagem.
já que uma porcentagem nada mais é do que uma razão. Por isso eu preciso conhecer o conceito de razão para depois falar sobre porcentagem. Vamos resolver exercícios que envolvem porcentagem utilizando regra de 3. Então, por isso eu preciso conhecer regra de 3 para depois falar sobre porcentagem. Então, é importante que vocês assistam às aulas nessa sequência que foi construída. Matemática, o conteúdo está organizado de que o próximo conteúdo ele se baseia no conteúdo anterior. Então, eu preciso ter essa base anterior para depois seguir na aula seguinte, certo? Na terceira web aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o valor do dinheiro no tempo e a capitalização simples. Quando a gente fala de juros simples, eu vou mensurar, eu vou calcular qual será os juros de uma aplicação e para isso eu preciso conhecer o conceito de porcentagem, já que eu vou aplicar porcentagem para mensurar o valor dos juros. Então, para fazer a aula 3, é importante que você tenha feito a aula 2. De forma alternativa aos juros simples, temos os juros compostos, e esse vai ser a temática da unidade 4. Como regras de mercado, como a forma de capitalização utilizada nas situações de empréstimos usuais, seja no meio comercial, seja no meio bancário, é os juros compostos, a gente vai distribuir o conteúdo de juros compostos em 2 unidades. Nessa unidade 4, vamos falar a definição de juros compostos, aprender como que a gente faz para calcular os juros e aí também o montante, o quanto uma dívida se acumula ao longo do tempo. Na unidade 5, dando continuidade a esse conceito de juros compostos, a gente vai, por exemplo, mensurar qual o valor do capital. Numa situação de que eu sei o quanto eu preciso de uma data futura, só que eu preciso saber quanto que eu preciso investir hoje para atingir aquele montante numa data futura. Ou seja, a gente vai descobrir qual é o nosso capital necessário. Além disso, a gente vai entender como que faz para, por exemplo, calcular a taxa de juros numa aplicação que envolve juros compostos. Ou quanto tempo é necessário deixar um capital investido para que ele retorne um determinado valor de juros. Então, nas unidades 4 e 5, a temática é exclusiva de juros compostos. E aí, para finalizar, já na última web aula, vamos falar um pouco sobre taxas de juros. E aí diferenciar, por exemplo, de proporcionais e equivalentes, bem como diferenciar, por exemplo, a taxa nominal e a taxa efetiva. Será que aquela taxa que está explícita no contrato é de fato o que vai me custar no empréstimo? Como que eu posso saber se essa taxa efetiva de um empréstimo? Além disso, é usual, quando se fala de taxa de juros, você relacionar ela a um período. Por exemplo, tantos por cento de juros ao mês, 2% de juros ao mês. O quanto que equivale esses 2% de juros que estava ao mês capitalizados durante um ano? Ou seja, qual seria a taxa de juros anuais? E a gente vai entender nessa última web aula como que faz essa conversão, caso seja necessário. Caso seja necessário, por exemplo, uma situação de empréstimo que estava cotada a uma taxa anual e você só resolveu ficar, por exemplo, com o empréstimo por 2 meses. Então, você precisa calcular os juros daqueles 2 meses com uma taxa inicial que era feita para ser calculada de forma anual, certo? Obviamente, para isso, a gente precisa ter uma referência básica de consulta. Na nossa ementa, no nosso plano de aula, temos tanto as referências básicas quanto complementares. E parte dessas referências vocês conseguem acessar usando o aplicativo Minha Biblioteca, que está disponível lá no SUAP, no nosso sistema acadêmico. Dentre essas referências básicas, temos 4 desses livros que estão disponíveis de forma online para você consultar. Obviamente que quem tem acesso ao campus, a gente tem esse material também no formato físico. Mas, para destacar, temos o livro de Matemática Financeira, do Samuel Razan e do Pompeu, o livro de Matemática Financeira e suas aplicações, do Assaf Neto, Matemática Financeira, do Puccini,
e Matemática Financeira de Lília Ladeira Veras. Então, esses 4 livros estão disponíveis lá na minha biblioteca e fazem parte da nossa referência básica e as referências complementares, certo? Então, espero que vocês estejam já se preparando para essa aula, assistam às aulas da sequência, porque foram construídas dessa forma. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, você vai ter acesso a fóruns de dúvida, mensagens que você pode trocar com seu tutor. Então, na dúvida, entre em contato com o tutor e aí sane essa dúvida, ou você pode entrar em contato com os colegas, tirar dúvidas com os colegas através dos fóruns de dúvida. Mas não deixe acumular as dúvidas. No material do AVA, além dos slides, terão materiais complementares, alguns simulados que você pode fazer para validar a sua aprendizagem. E aí, se sim, se positiva, dá sequência nas outras webaulas, ok? Então, até a nossa primeira aula. Educação à distância, mudando realidades.